indo o Face que ele abriu errado, sem querer. E a gente já está consertando isso para ir lá para a Casanec também, para vocês assistirem a nossa aula. Então, eu estou falando aqui que o Flavinho sofreu um acidente, Damares, você acredita? Mas já está tudo bem, o braço dele já está tudo certo, tá? Então, a gente está meio assim, aprendendo. Já estamos ao vivo aqui? Então, só um minuto, pessoal aí do Insta, tá? Oi, gente, tudo bem? Pessoal aí, ó, da Casanec, desculpem o atraso, tivemos um imprevisto. Vamos fazer hoje o passarinho, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Então, ó, o passarinho tá aqui disponível para vocês imprimirem na Casanec. No Insta não tem como fazer, né? Então, vai lá na @Casanec no Face e baixa a imagem para vocês poderem ter o molde. E também no Mosaico em Casa, nós temos uma pasta gratuita que você pode acessar e ver vários desenhos. Eu deixei lá uma pasta de desenhos para mosaico, tá? Então é www.mosaicoemcasa.com.br, tá? Ah, gente, agora sim, estamos na Casanec, sejam todos bem-vindos. Ó, que legal, quem estava pedindo para mim os alicates à pronta entrega dupla força chegaram no nosso site, tá? Ó, chegou dupla força com roldana, chegaram a turquesa reta e a de pontinha, tá? Então, quem tiver precisando de alicate dupla força, agora é só comprar direto no site que nós temos a pronta entrega, tá? Chegaram hoje, olha que gostoso, chegaram vários, ó, tem um montinho aqui, ó, prontinho já para você poder comprar, já reserva o seu, tá? Bom, bora lá mosaicar? Vamos, eu vou redirecionar aqui a nossa câmera para a gente conseguir fazer o nosso mosaico. A gente vai precisar de alicates turquês. Eu vou usar o dupla força de pontinha e o alicate com roldana, tá? O molde, aqui hoje eu vou fazer na tela, porque como eu não sei aonde eu vou aplicar esse passarinho ainda, eu vou montar ele na tela, tá? Porque eu ainda não tenho ideia de onde colocar, mas como a gente já fez flores, tem feito jardins, eu acho que um pássaro é bem legal para você poder incluir aí na sua tábua, no seu projeto, né? Ó, vamos precisar também de papel carbono, lápis, tá? Ah, isso mesmo, Damares, vem pra cá, bora lá. E eu peguei, assim, sabe resto de azulejo que sobra? Não sobra um monte de caquinho, ó. Como esse pássaro, ele é pequeno, você consegue ajustar ele na sua impressora, o tamanho. Então, eu acho legal a gente pegar tudo que sobra aí e criar coisas, para não ficar jogando azulejo fora, né? Então, eu peguei várias cores de azulejo com tons de azul, tá? Marrom e marrom avermelhado para a gente montar esse pássaro. Vou redirecionar a tela aqui para nós conseguirmos ver o que eu vou fazer, ó. Vamos lá? Pessoal do Insta, vem chegando todo mundo. Vou colocar vocês bem pertinho aqui, ó, para que a gente consiga juntos vermos o que vamos fazer, tá? Então, eu tenho duas impressões, é aquele padrão normal que a gente já está acostumado. Fixei com fita crepe numa base de papelão essa parte de baixo, tá? Vou colocar um plástico. Sandra, por que do plástico? Para que a cola não estrague o projeto de baixo. Então, você sempre vai ter esse projeto. Você xeroca ele e refaz depois, tá? Prendo esse plástico para proteger da cola, não relar no nosso croquis, tá? E vou colocar a tela. Toda vez que você vai montar uma tela, precisa desse processo. Projeto, plástico e tela. Se você não tem a tela, nós temos no site para vender, tá? Enviamos para todo o Brasil no www.mosaicoemcasa.com.br.
Ó, vou fixar bem, deixar essa tela bem esticadinha. E tô vendo o desenho embaixo. Então, meu desenho tá protegido. E a gente tá prontinho para mosaicar. Tudo bem aí, filhão, gente? Ai, que gracinha. O Flavinho tá aqui do meu lado, com o bracinho todo. Fez cirurgia, vocês não acreditam. 6 pinos. Olha, que susto, viu? Como é um susto enorme quando alguém liga e fala que seu filho sofreu um acidente. Mas dos males o menor, né? Tá tudo certo. A gente vai utilizar a cola PVA, tá? Deixa eu pegar uma aqui para vocês verem qual é. O rótulo azul, tá? Cola normal PVA da Umaflex, da Cascoreza que você tem aí. Ela tem que ser de rótulo azul e PVA, tá? Coloquei ela aqui nessa bisnaguinha porque eu acho mais fácil pra gente trabalhar. Bem, como eu havia falado, catei vários restinhos de azulejo, ó. Aqui, como é um pássaro, eu tô usando os azulejos personalizados, que eles têm essa mistura de cor, e eu acho que dá um efeito bem legal de pena, tá? Da asinha. Então, eu vou misturar azulejo personalizado com azulejo liso normal. Tons de azul, um amarelo para o bico, 2 tons de marrom, um para o pezinho e outro para a árvore. E aí, dá uma catada aí na sua casa, vê o que você tem de retalho e traz para esse projeto, que eu acho bem legal para você reutilizar o que está sobrando, que às vezes não vem uma ideia e aí de forma criativa você consegue transformar o seu desenho, deixar ele super bonito. O que eu fiz? Eu enumerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os pedaços para eu saber quem é quem aqui, para eu não me perder, né? Então você enumera, que fica bem mais fácil na hora de você cortar, saber do que se trata, tá? Saudade também, Marlene. Nossa, gente, que falta que vocês me fazem. É bom viajar, mas vou falar, graças a Deus é terça-feira e a gente chegou, né? E vocês estão aqui. Vamos fazer tons de azul, ó. Então, eu vou fazer um azul bem forte aqui, vou clarear ele um pouco, tá? Aqui tá no cinza, mas eu vou puxar para os tons de azul, tom sobre tom, cores em azul, tá? Passar aqui, ó, vou colocar meu carbono, passar a asa, aquele processo que vocês já estão acostumados, passa bem em cima, ó, do desenho, bem pertinho, ó. E esse é o número 4, então eu já vou cortar ele aqui. Como é que eu faço isso? Ó, passei o desenho e passei o número. Já tiro, vou tirar o excesso, vou usar o alicate da Cortag, que é a turquesa reta, tá? E vou em cima do meu desenho. Já vamos começar a parte maior do pássaro, bem na barriga, ó. Quem gostar, lixa. Quem não gostar de lixar, vai lapidando com o alicate devagar, tá? Agora aqui, como ele é mais arredondado, eu vou vir com o meu alicate de pontinha da dupla força e vou dar aqui o acabamento que eu preciso, porque aqui ele forma uma curvinha, ó. E essa pontinha me ajuda, tá? Essa ponta aqui tem corte com titânio. E aqui é um sistema que ajuda na força que a gente vai usar da mão. Então, praticamente, você não faz força com o alicate dupla força, tá? Ele tem uma tecnologia muito boa que nos ajuda aqui, a gente que faz muito mosaico,
quando você usa esse alicate, ó, a minha pontinha da asinha, ela quebrou, mas eu vou manter ela aqui, tá? Vem bem devagar. Se quebrar muito, tenta fazer de novo. Como a gente não tem muito tempo, o ideal é refazer, tá? Como aqui a gente tem um tempo mais curto, eu vou usar. Como eu não gosto de lixar, eu venho com o próprio alicate, tirando o excesso, ó. Com o próprio alicate eu lixo, ó, tiro a rebarba, tá? E o bom do mosaico, você tendo molde, você consegue criar, né? Imagina assim, você montar várias flores de todas as aulas que a gente já fez juntos e colocar o passarinho, né? Ó. Tá vendo aqui que eu quebrei a pontinha? Eu vou deixar ela aqui só para montar com vocês. O ideal seria eu refazer, tá? O certo seria refazer, mas como o tempo a gente não pode ficar uma aula muito comprida, mas dá para você entender que a minha quebrou e é bom você ver que ela quebrou para você também ver que às vezes o meu não dá certo, que eu tenho que refazer, tá? Então aí você refaz, deixa ela inteira, não vai deixar essa pontinha aqui não, tá? É só eu que tô deixando aqui para você ver. Até se eu quiser deixar ele sem essa pontinha, eu posso. Ela não vai atrapalhar muito no desenho do projeto aqui, tá? Bora fazer esse outro aqui do lado? Bom, esse deu certo, eu vou colocar ele aqui e já vou colar. Quero ver se a gente consegue montar ele inteiro. Larissa, pega uma pinça para mim, por favor. Eu quero ver se eu consigo montar ele inteiro com vocês, esse passarinho hoje, ó. Então, já colei. Obrigada. Essa é ruim, tem outra. Aqui fizemos azul bem escuro, tá? Que é o azul petróleo. Aqui eu vou clarear, vou para um azul cobalto, tá? Um azul royal, um azul mais claro, vê o azul que você tem aí. Eu tenho 2 tons de azul aqui. Essa aqui mesmo. Ó, um azul mais claro e um azul mais escuro. Então, a gente vai brincar com essas cores. Oi, Isa, tudo bem? Que saudade! Que gostoso que todo mundo está aqui comigo. Que alegria! Então, eu vou usar esse azul aqui para fazer a peça de baixo. A mesma coisa. Vamos colocar o papel carbono, tá? E reutilizar todas as peças que a gente tem. Eu acho que todo mundo tem aí em casa um pote com pecinhas sobrando de algum projeto que fez e não sabe o que fazer com elas, não é verdade? Quem não tem? Quem faz mosaico tem. Ó. Então, esse é o número 6. Quero montar com vocês a gente deixar esse passarinho super bonito na tela e depois a gente pode até ver um projeto. Ó, montei e agora eu tô em cima do desenho, cortando a asinha dele, tá? Tô lapidando aqui, ó. Ó, bem devagarzinho para não quebrar. Esse aqui é aquela turquesa reto da cor Tag, que eu indico, ele é indicado só para azulejo. Ele é muito bom para azulejo até 4 milímetros, que depois disso ele não tem o sistema do dupla força, e aí você vai ter que fazer muita força para corte. Eu indico
Quem não trabalha com casquinha de ovo, ou com azulejo até 4 milímetros, o ideal, ó, vamos por aqui, ó, o meu também trincou, mas eu vou usar, mesmo assim, esses 2 pedaços, porque ele vai dar o formato certinho. Aliás, ele tá, deixa eu ver aqui, vamos colocar a ponta aqui, ó, a gente vê aonde. Ah, sim. Ó, na verdade eu tinha feito ele maior, ele tá no tamanho certinho aqui, ó, tá? E a gente já vai encaixar ele aqui no nosso desenho. Eu fiz ele um pouquinho maior, ó. Então, já fizemos as 2 partes. Agora, a gente já vai pro rabinho e depois a gente já vem pra cabecinha. Tá vendo como é simples? É um passarinho assim que, por ser pedaços maiores, você consegue fazer com tranquilidade, ó. Passo a cola. E aí, se montar uma árvore bem legal, bem bonita, com esses pássaros, 2, 3, já pensou que bonito que fica? Um projeto, um tampo de mesa também? É uma boa ideia, né? Aqui no peitinho, que é essa parte maior aqui, eu vou usar esse tom. Esse daqui é um azulejo personalizado, é uma sobra que eu tenho e que vai dar a cor certinha, ó. Deixa eu ver se ele cabe aqui, o desenho, se vai dar certo na medida que eu preciso. Ó, ele cabe, dá no tamanho certinho. Então, bora criar esse peito aqui. E eu acho que esse azulejo... Pega um alicate para mamãe, o laranjinho pequeno. Aqui. Esse azulejo com colorido, ele vai dar movimento, vai ficar bonito. Ah, adoro o meu amarelinho. Eu gosto de todos, mas nossa, parece que se eu ficar sem ele, meu alicate modelador, eu sinto tanta facilidade pelo tamanho dele para trabalhar com casquinha de ovo. Ó, então ele vai ficar com esse movimento, essa cor. É um rosa bem mexidinho que a gente tinha aí. Eu falo que o azulejo personalizado, cada um é um, né? Ele nunca sai igual. É muito engraçado. Ó, eu acho esse aqui um pouco menor e ele quebra menos a peça quando você vai lapidar, tá vendo? Então, ele facilita um pouco mais, porque ele é pequenininho. O da Cortag, para fazer corte grande, ele é excelente, mas quando você precisa ir bem devagarzinho, às vezes ele trinca a peça. Então, eu até troquei de alicate, porque eu acho que essa pecinha pequena, para esses detalhes, esse aqui fica melhor na minha mão, no peso, na força. Ó, aqui a gente já... Então, troquei de cor agora. Fiz 2 tons em azul. E agora, vou fazer uma mistura com o rosa, tá? Devagarzinho, que eu não quero quebrar de novo. Agora, com esse, eu vou fazendo esse movimento aqui com a mão, ó. Vendo? Um pouquinho de lado, ó. Vem um pouco pra cá, um pouco pra lá. Esse é o segredo para não quebrar. Só que eu gosto de trabalhar com alicate menor, ó. Não quebrou, tá vendo? Então, são esses detalhezinhos que às vezes fazem a diferença. O peso do alicate, a força que você vai colocar. Oi, Flávio, tudo bem? Demoramos aí porque a gente
demorou para abrir na Casa Né, que a gente tinha entrado no Clube do Mosaico, que não era o lugar certo, mas chegamos. Estamos aqui. Ó, então aqui já é o peitinho dele, ó, tá? Vou acertar aqui dentro do projeto. Aqui eu vou tirar mais um pouquinho, porque ele não tá encostando direito, tá? Eu acho que o pessoal tá vendo bem aqui no Insta, né? Vou tentar colocar de um jeito que vocês enxerguem bem. Ó, então, às vezes você vai colocar a peça, se você vê que ela não entra certinho, vai devagarzinho, ó, pra ela não quebrar, porque dá uma dó, né? A pessoa, ela tá prontinha. Ou você pode estar lixando com a micro retífica também, que aí você não corre o risco de quebrar, não é verdade? Como eu não sou muito fã, prefiro ir no alicate. Vamos ver. Ó, agora sim, agora ela encaixou, já entrou aqui no espaço que a gente precisa. Olha que gracinha esse passarinho. Ó, vamos encaixar aqui. Ele já tá fixando a cola. Vou apertar que eu vou mostrar para vocês. Ó, rapidinho a gente já fez o corpinho dela, ó. Tá? Então, já tá quase pronto. Vou fazer o rabo e aí a gente vem aqui pra cabecinha. Eu mudei a cor, né? O rabo aqui, eu vou usar esse tom mais escuro, que eu achei bem... um pouco mais escuro do que... Não, na verdade, minto, um pouco mais claro do que esse aqui que a gente utilizou, ó. Ele vai dar uma sequência de cor bem bonita. Eu quero ver se ele dá aqui no tamanho que eu preciso, ó. Vai dar. O rabinho dele. Fazer o desenho, a gente já passar ele pra cá. O gostoso da peça maior é que rende, né? Você faz, ó, dá pra você fazer várias peças no dia. Vários passarinhos coloridos, brincando com degradê de cor, não é verdade? Então, a mesma coisa, ó. Então, vamos passar. Fiz uma peça só, vou tirar o excesso aqui, para ele não quebrar. Tá vendo que o desenho tem muito excesso de azulejo, então eu vou tirar um pouco. Fica bem mais fácil para eu cortar e dar o formato que eu quero, tá? Ó. Tirar o excesso aqui, então corta fácil e bora modelar. Isso em detalhes, amo, ó. Esse aqui para detalhes também é outro, porque como você não faz muita força com ele, ele te dá uma estabilidade muito boa para corte. O de pontinha. Para fazer lapidação não tem igual. Esse de pontinha, às vezes as pessoas me perguntam para que mais que ele corta. Ele corta muito bem pastilha com a ponta. Quem gosta de fazer mosaico picassê também, ele é excelente. E para pequenos detalhes como aqui, que são peças que precisam ficar inteiras, que você precisa ir com cautela, ir lapidando devagarzinho. Você vai fazendo com esse azulejo, tá? Com esse alicate. Gente, nós fomos para Cabo Frio, Arraial do Cabo. Nossa, lá recuperei minhas energias.
E a aguinha gelada, mas foi tão gostoso. Ai, tava precisando desses dias de férias para recuperar. Vim com tanta vontade de fazer mosaico. Isso é muito bom. Ó, aqui já tô com a peça quase pronta. Ela ficou bem inteirinha, tá? Eu vou ver onde eu vou ter que mexer, se eu preciso mexer, né? Em alguma coisa para eu tirar o excesso. Tirar algum excesso que a gente possa ter com o próprio alicate aqui, ó. Pra não ficar com ranhura, tá? Tirar os famosos desgranhentos que a gente começa a brincar, né? Mas como eu não gosto de lixar, então eu venho com o alicate, ó, pequenininho, e tiro tudo. Termino o corte. Deu certo aqui também, tá? Ó, encaixou, prontinho. Já estamos com a parte de baixo do nosso passarinho pronta. Ó, que gracinha que ele ficou. E agora a gente já vai pro olhinho, cabeça, essas coisas, tá? Ó que legal. Então já tenho, olha que rápido. É um pouquinho de vontade aí, ó. Passar seu carbono no azulejo, nos seus retalhos e fazer seu mosaico. Então vamos para a cabeça dele agora. Vou escolher um tom. Vou pegar um rosinha mais suave, tá? Pra gente fazer a parte, essa parte aqui, ó. Que é o peitinho perto do biquinho dele, né? O biquinho a gente vai fazer em amarelo, tá? Mas aí, vê a cor que você tem. Ah, não é porque eu tô fazendo com esses tons que você vai obrigatoriamente ter que fazer com esse tom, não. Vê aí o que você tem em casa e faz uma combinação de cor. Tons de azul, tons de laranja, amarelo, tons laranja, amarelo e vermelho, fica bonito. Vou passar aqui que eu não... Opa. Não pegou direito. Vou passar para ele ficar maior aqui. Ó, então fizemos. Vou tirar o excesso. E aí você vai vendo tudo que você tem aí de cor sobrando e monta. Ó. E monta seu passarinho numa árvore, nas flores brincando, uma revoada aí. Então aqui eu venho devagarzinho, vou dando formato, ó. Rapidinho, já vamos fazer o olho dele também. O olhinho a gente vai fazer na cor com tons de preto. E aí, estavam com saudade? Alguém fez a latinha? Eu quero ver as coisas que vocês andaram fazendo. Tudo bem, João? Como você está? O mosaico com a latinha? Alguém criou alguma coisa com a família, com os netos? Fiquei curiosa para saber. Vocês viram também aquela aulinha que a gente fez sobre cola? A aula anterior à da latinha, a gente fala sobre cola, quais tipos de cola que você vai usar. Ó, então aqui ele tá pegando um pouquinho, tá um pouquinho grande, eu vou dar uma diminuída. Porque ele tá faltando um espaço para entrar. Então aqui eu dei uma leve tirada para adaptar ele aqui, tá? Deixa eu ver aqui, tá certo. Opa, tô colocando ele do lado errado. Ó. Eu vou ter que acertar ele aqui um pedacinho, porque ele tá muito comprido. Acertei ele aqui, o nosso
peitinho dele. Onde eu precisei. E a gente já vai fazer o olhinho, para dar tempo. Vou pegar um tom bem escuro aqui pra gente fazer o olhinho, tá? Bom, o olhinho é tranquilo, faz aí uma bolinha, ó. Pega um pedacinho como se fosse fazer o miolinho de uma flor, que vocês têm acompanhado as nossas aulas. Fazem sempre. Já vamos colar pra gente ter o espaço exato da outra peça que vai em cima. E aí a gente já tá quase terminando ele. Ó. Faz uma bolinha, tá? E bem tranquilo. O olhinho ó. Já vou colar. Vou colar essa peça aqui de baixo. Já vamos acertar aqui no espaço o olhinho. Já vamos colocar, acertando ele, já vamos colando. E aí já dá pra gente fazer a peça aqui de cima, ó, fechando ele. E o biquinho depois. Então, olha aí que facilidade. Você vai pegando o jeito do corte, o jeito de lapidar uma peça, o jeito de fazer seu mosaico. Quando você menos espera, você já tá aqui. Ai, a minha mãe Terezinha fez um pássaro num prato giratório. Sério, Jaque, que saudade, você tá aí, Jaque. Que gostoso te ver. E sua mãe, como é que ela está? Nossa, se ela estiver aí com você, dona Terezinha, um beijo, querida. Gosto muito de você, viu? Oi, Alta, tudo bem? A Alta tá fazendo uns projetos aí, ó, tá trabalhando bastante com mosaico. Gracinha, viu, Alta? Tá demais, parabéns. Bem, então agora vamos aqui. Estamos terminando já, gente, olha. Eu vou fazer uma peça pequena para fechar a parte do biquinho, mas na mesma cor. E depois venho aqui terminando a cabecinha dele, tá? Esse carbono meu tá uma benção. Vou passar de novo, não pegou. Deixa eu ver se ele vai pegar aqui. Tá uma maravilha. Ele não quer trabalhar o carboninho, gente. Deixa eu ver se ele vai pegar. Hashtag precisando urgentemente comprar um carbono. Deixa eu ver se eu colocar no amarelo, se ele vai pegar melhor, porque não tô conseguindo enxergar. Ah, aqui pegou. Então, vou fazer novamente. Vou trocar, vou fazer a cabecinha dele com o amarelo, tá? Porque meu carbono não tá muito bom e naquela cor que eu escolhi, eu ia sofrer para enxergar aqui o que eu tô fazendo. Ó, então eu vou fazer... Fiz a primeira pecinha, já vou até tirar ela, que é bem no biquinho que eu vou precisar dela. E agora eu já vou para outra parte, ó. Que é a parte de cima. Vou manter tudo no amarelo, tá? Achei mais fácil para eu enxergar aqui. Não estava enxergando direito. Vocês não acreditam que a Zoe já tá querendo fazer barulho de latir igual a Babi? Ó, então já vou fazer a parte de cima. A Zoe, a cachorrinha do Flavinho, tá com 2 meses já. Tá uma fofa. Ó, então ficou no amarelo, tá? Eu ia fazer no outro tom. Mas achei melhor não.
Aqui aonde é o olhinho, ó, eu vou vir bem devagarzinho, ó, para fazer o contorninho. Vou tentar não quebrar, ó. Quebrei um pedacinho, vocês viram? Ó, mas eu vou vir bem devagar para não quebrar. E tentar juntar as peças ali. Essa parte aqui é aquela parte onde você tem que fazer o arredondado do olho, ó. Tem que ser bem devagarzinho. Tá vendo? Aqui, ó, é onde vai encaixar o olhinho. Então, aqui encaixei a primeira parte. Do olhinho. E agora eu vou fazer a segunda parte aqui. Deixa eu ver se não tem nenhum pedacinho amarelo menor que já até dê para encaixar, ó. Aqui, gente, ó, praticamente pronto. Perfeito, ó. Nem vou precisar desenhar. Eu bati o olho numa pecinha aqui e vi que ela iria dar certo. Aí a gente já cola ele. Então, às vezes você vê uma pecinha aí que dá certo, manda ver. Para economizar azulejo, né? Ó, prontinho. Já vou colar pra gente colocar o biquinho. Então, eu fiz a parte de cima de amarelo. Lembra que a gente tá usando os retalhos. Eu não peguei nenhum azulejo novo. Então, essa é uma técnica legal para você reutilizar seus materiais. Criar aí, usar bem, né? Porque sobra, não sobra? Sobra muito azulejo, muitos pedaços menores que às vezes a gente nem sabe o que fazer. Eu vou fazer o bico aqui, ó, com esse... Já até quase pronto, né? Ó, só vou fazer o corte. Ó que legal. Peguei aqui, já tinha uma ponta feita e eu vou só usar ela, tá? Ó, tô usando ela mesmo. Deu certinho aqui, eu achei que o azul escuro ficou bem legal. E a gente só falta fazer as perninhas agora. Aí, charme. Vou mostrar pra vocês. Olha que rápido. Rápido não, né? Que a gente já tá aí com 40 e poucos minutos de aula. Mas conversamos bastante, batemos papo e tudo mais. Ó que gracinha. Então, montamos o rabinho, o corpo, 3 tons de azul. Aqui eu usei o azulejo personalizado que a gente tem. Aqui também é o personalizado. Tudo com retalho, né? E aí você pode fazer vários desses e colocar com flores, criar um projeto com pássaros, não é verdade? E são tons bem suaves. A Silvana falou que é a cara dela esse tom. E é muito bonito, né, gente? Rosa, azul, tons, variações de azul. E, olha, eu amei o amarelo aqui, ó. Ficou bem legal, não ficou? Então, a única coisa que vocês vão fazer aqui... Vamos já fazer a perninha e colar? Eu acho que dá tempo aqui de usar um marronzinho, ó. Tô com um marrom aqui. A perninha, você faz 2... Ó, tira umas fatias do azulejo, tipo para fazer contorno de desenho em azulejo, sabe? Ó, não precisa ser grande os pedaços, ó. Você vai fatiando ele e vai montando em pequenos pedaços os cambitinhos dele aqui, ó. Aqui ele tem vou colocar um pedacinho. Lá ele tem um maior, mais compridinho aqui atrás. Depois é o galinho da árvore.
ó. É coisinha bem delicadinha, bem simplesinha, ó. Você vai tirando com o teu alicate fininho, tá? E vai montando. Não precisa fazer um inteiro, não. Pode picar. Faz em 2 pedaços o pezinho atrás, ó. Aqui eu vou usar 2 pedaços para montar. Já estamos terminando. Ah, vou ter que fazer com 3, 2 não deu. Vou ter que colocar mais um pedacinho aqui, ó. Bem fininho, vai cortando devagarzinho aí, tirando o cambitinho. Porque ele tem uma perninha fininha, né? Não pode ser muito grossa, porque senão destoa do tamanho que a gente fez o projeto, porque ele é pequeno, né? Ó, tira a fatia. Bem delicadinho. Vai devagarzinho com o alicate. E pronto. Vou pôr a colinha aqui por último pedaço. E aí depois você vê se você vai querer fazer o galho ou se você vai colocar ele numa árvore, aonde você vai montar. Cria seu projeto aí, tá? O desenho você já tem disponível. A técnica, ó, eu vou afinar esse, eu não gostei, vou dar uma afinadinha, ficou grosso perto do outro. Pronto. Agora sim. E terminamos. Ó, que gracinha. Aí você vê se você vai querer, aqui já tá, ó, estão com as 2 perninhas. Se você quiser colocar ele só assim com um galinho curto, você pode. Se quiser colocar em uma árvore, montar uma árvore com vários galhos e vários pássaros, você pode. Ai, que charme! O passo a passo e ele ficou inteirinho, né? Deixa eu organizar aqui pra gente se ver. E aí, gente, gostaram? Então, aula passo a passo, tudo prontinho, ó. Ficou muito charmoso o nosso pássaro. E quem precisar dos alicates, colas, telas, temos tudo isso no nosso site, enviamos para o Brasil todo. A gente está com transportadora agora, tá? Se você precisar, a gente envia, que é o www.mosaicoemcasa.com.br, tá? Tudo que você precisar para mosaico, a gente tem lá. Agradeço muito, muito obrigada, gente. Voltamos, graças a Deus é terça-feira. Uhul! O Flavinho tá aqui vibrando com a gente. E eu só tenho a agradecer por vocês nos seguirem. A gente já batemos 4.000 no Insta, no Face temos também bastante seguidores. Quem puder, compartilha, comenta. E agradeço demais o carinho de vocês, tá? Um beijo da sua professora de mosaico, Sandra Neck. Até terça-feira!